Então, bora lá? Hoje vamos falar sobre uma ação que foi citada aí nos comentários, que é a RRRP3, a 3R Petróleo, tá? Vamos analisar os dados, o gráfico de longo prazo, vamos identificar aí o que ela vem fazendo aí nos últimos meses, ok? E você que está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreva, me dê uma força, se inscreva no canal e veja várias análises que eu já coloquei aí no meu canal aí sobre várias ações para o longo prazo. Vamos sair desse curto prazo que ninguém tem tempo para ficar pegando aí pequenas movimentações, todo mundo trabalha, todo mundo tem seu emprego, não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, o sobe e desce do mercado, tá? E nada melhor do que acompanhar o longo prazo. É muito mais fácil identificar as tendências de longo prazo. É muito mais fácil avaliar o que o preço vem fazendo no longo prazo, tá? Então vocês vão ver agora essa análise que eu vou fazer de longo prazo da 3R Petróleo, tá? Então deixa eu colocar aqui na tela o gráfico semanal da 3R Petróleo. E aproveitando, tá? Eu tô com minha mentoria com uma promoção nesse mês de janeiro, tá? Essa mentoria está saindo de R$ 90 por R$ 50 por mês. Basta digitar o cupom janeiro, tá? E o link está na descrição do vídeo. E o que eu ofereço nessa mentoria? Pessoal, toda semana eu faço uma aula ao vivo, ensinando a vocês como analisar os dados, como você identificar as tendências, tá? Porque eu percebo a grande dificuldade das pessoas é selecionar boas ações para buscar entrada. Todo mundo fica tentando buscar empresas que já se desvalorizaram muito e não consegue entender que dentro de uma tendência de baixa, o preço está sendo desvalorizado. O grande investidor não tem interesse em comprar essa ação. Então, você não sabe em que ponto esse mercado vai se recuperar e se vai recuperar, tá? Então, eu vejo muita gente querendo comprado em OIBR, troca pela IRBR, aí vai para Cogna. Pelo amor de Deus, pessoal, só ação em tendência de baixo. Para com isso, pelo amor de Deus. Vamos cuidar do nosso capital. Você precisa buscar conhecimento para você se posicionar em ações em tendência de alta. Até porque tem ótimas ações hoje que estão em tendência de baixa e nós precisamos aguardar, ter paciência para finalizar todo um processo de baixa de uma determinada ação, esperar uma movimentação de alta acontecer, os sinais começam a aparecer e a partir daí você começa a montar as suas posições de longo prazo. Então, muita gente aí na internet fala, não, tem que comprar quando o mercado está caindo. Como assim o mercado está caindo? Eu pego ações aí, igual a BRF, por exemplo, que ela marcou um topo em 2015. Essa ação sempre subia, tinha um gráfico de longo prazo que era sempre subida, tá? E desde 2015 até hoje, ela vem se desvalorizando, tendência de baixa. É isso mesmo? Você tem que comprar quando ela está caindo muito? É isso mesmo? Aí você vai ficar com o seu dinheiro empatado naquela ação? Não faz o mínimo sentido, tá? Então, vamos utilizar aí os dados para fazer uma análise correta desses dados e se posicionar na direção que o grande investidor está comprando, nas ações que ele está comprando, que está fazendo se valorizar ao longo do tempo, tá? Bom, RRRP3, tá? Essa ação é uma ação recente, nova na Bolsa, tá? Nós olhamos aqui o histórico e quando a gente faz uma análise de dados, nós precisamos analisar o histórico, tá? E o que vemos aqui é o seguinte, que ela entrou na Bolsa, pessoal, muito recente, em novembro de 2020, tá? Então, toda ação que entra na Bolsa é necessário aguardar um mínimo de movimentação para entender o que ela vai fazer, tá? Essa ação, no IPO dela, ela entrou aqui e teve uma disparada do preço, que saiu daqui de R$ 20 e veio formar um topo aqui em 51, tá? Foi rapidamente, foi de final de novembro, não, início de novembro, e aqui foi março, tá? Ela já estava alcançando esse patamar. Então, quando eu faço a análise de dados, eu analiso o que ela
vem fazendo no seu histórico. Então, ela teve um processo de impulsão bem forte aqui. E desde essa época aqui, de março de 2021, que ela consolidando pontos importantes no gráfico. Vamos olhar aqui, ó. Então, esse patamar aqui é o primeiro ponto, aí ele vai, sobe, marca um outro ponto aqui, novamente testa esse mesmo patamar, e aí cai. Perde o fundo e vai marcar um fundo aqui embaixo, tá? Então, nós temos aqui esse nível de preço, que ele já marcou aqui, ele tem este nível de preço que ele marcou aqui, e a gente pode perceber que ele marcou esse nível de preço aqui nessa movimentação. Depois a gente viu ela subindo novamente, testando esses dois topos que já foram testados 2 vezes aqui. Dá para falar até que foi 3 por causa dessa batida aqui, tá? E ele veio novamente e cede. Então, o que a gente entende de análise gráfica, pessoal? Quando temos uma tendência de alta, você vai acreditar nela até o preço mudar de direção. Enquanto o preço estiver subindo, você precisa acreditar na tendência. Existem várias ações que têm mais de 10 anos aí subindo loucamente, tá? Numa tendência de alta. Essa tendência de alta é isso aqui. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas dentro de um viés altista. É muito nítido a gente olhar isso aí, tá? E dentro dessa movimentação altista, também temos movimentos de lateralização durante um tempo, que, por coincidência, é a lateralização, esta lateralização aqui, que está fazendo a RRP3, tá? Então, veja que toda vez que ela vem nesses níveis, o preço vai e cai, né? O preço vai e cai. E aí ele volta para este nível, que tem 2 níveis, este aqui e este aqui. Ele veio, passou batido, ele até para nesse nível, tá vendo uma parada do preço aqui? Então, aqui também, vou colocar assim, tá? Então, nesse caso, ele desceu e foi até esse nível. Então, o que eu considero nesse momento? É realizar compras quando o mercado está lateral, está visível aqui, é comprar na região de fundo. Qual é a região de fundo? Essa aqui, e essa intermediária aqui, porque ele já respeitou algumas vezes, né? Já respeitou aqui, ele já respeitou aqui, ele já respeitou aqui. Veja que ele respeita várias vezes, tá? A gente só não tem certeza se ele vai testar e vai ficar neste nível ou vai testar no nível lá de baixo. E veja que aqui, ó, nessa subida novamente, ele sobe, bate no topo de novo. Então, toda vez que a gente está vendo uma tendência clara, que é uma tendência lateral, a gente tem que acreditar que aquela tendência lateral vai continuar. Então, se eu compro no fundo, eu vendo no topo. Ponto. Aí ela volta para o fundo. Olha, neste caso, ele veio para esse nível e respeitou e subiu. Então, novamente, ou você compra aqui, você pode montar uma posição aqui e pode montar a segunda posição aqui, caso ela venha. E, novamente, olha onde ela está. Lá em cima, novamente. Então, é o seguinte, eu não tenho bola de cristal para saber se agora ela vai romper esta zona de resistência aqui na faixa aqui dos R$ 51, tá? Não tenho bola de cristal. Então, a minha conduta deve ser vender na faixa aqui dos 50, 49, 50, 51, vender e esperar ela cair novamente, tá? E aqui está claro para mim. E quando isso vai mudar? Quando houver uma barra que feche no gráfico semanal, uma barra verde fechando
para cima, né? Rompendo efetivamente. Então, quando acontecer isso aí, pessoal, o preço vai estar mostrando que, ó, finalmente estou abandonando essa zona de lateralização. A partir de agora, eu farei uma nova movimentação, que é fazer uma aceleração do preço. Se uma tendência de alta é assim, ó, topos e fundos ascendentes e tem lateralização no meio, ele daqui a pouco ele pode romper e voltar a fazer uma nova pernada de alta, tá? Porque uma pernada lateral é igual a estas correções aqui, só que uma correção tem correções mais agudas e correções laterais, tá? Então, aqui está claro. Nesse momento, eu estou de fora dessa ação, eu espero que o rompimento. Quando romper, eu vou entrar. E aí o pessoal fala, então é certeza que a ação vai, a partir do rompimento dela, vai acelerar bastante? Também não temos certeza. Por isso que existe o rompimento falso. Porque caso... E você precisa mudar de ideia se acontecer isso. Então, vamos supor, rompeu. E eu espero uma barra do semanal romper. Essa barra é o sinal de rompimento. O que, que eu faço para entrar nessa ação? Depois que rompeu, aí vai iniciar a segunda-feira, né? Porque cada barra dessa é um gráfico semanal. Então, encerra na sexta. Então, na segunda, eu vejo a máxima dessa barra que realizou o rompimento, essa barra de sinal que realizou o rompimento, e coloco o meu stop de compra acima da máxima desta barra que realizou o rompimento. Se negociar para cima da máxima dessa barra, eu saio comprando, certo? Essa é a forma como eu vejo o mercado. Agora, se o preço, prestem atenção, acionou a compra, superou a máxima e por algum motivo, na outra semana ou depois, sei lá, faz um movimento assim, ó, um movimento assim, voltando tudo para dentro. Pessoal, aceite esse movimento e, se você quiser, saia da sua posição comprada, porque isso aqui, se ele fizer uma barra desse jeito que engolfe essa barra verde e volte para dentro dessa congestão aqui, pessoal, é porque o mercado não teve forças suficientes para levar o preço para cima, porque como ele teve muita força, olha só, ele teve muita força para romper lá para cima, porque já tem aqui desde 2021 que não rompe, já estamos em 2023, tá? Então, se o mercado entrou aqui comprando, os compradores devem tomar conta desse mercado. Então, não pode ceder mais para baixo, tá? O que ele pode ficar aqui é lateralizar um pouco aqui por cima, ficar aqui lateralizando talvez, ou acelerar de vez, né? Ou ele pode também chegar e acelerar de vez, fazer um pullback depois, ele pode fazer isso também, tá? Isso acontece de forma muito comum no mercado, o preço vai, dá aquela subida e depois volta aqui, testa essa região, depois volta para cima de novo, né? Fazendo um movimento assim. E essa movimentação, quando ele volta e faz um novo sinal de compra aqui, é um novo nível de compra, mas é porque ele testa esse patamar que sempre o mercado caía, e agora a gente percebe que quando ele volta, o mercado diz assim, ó, a partir daqui eu não vou deixar mais cair essa ação, eu vou voltar a comprar essa ação nesses níveis, onde eu sempre vendia, agora eu vou sempre comprar, tá? Então, é assim que funciona. E aí, pessoal, essa movimentação aqui me lembra muito o que fez lá no início a ação da B3SA3, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, B3SA3, é muito parecido essa movimentação, tá? Então, olha só, vou botar aqui o gráfico semanal, tá aqui o gráfico, deixa eu botar até o mensal, fica menos barras aqui para a gente analisar. Veja só, no caso aqui, a B3, ela entrou no mercado na época que teve a crise do subprime, lá em 2008, mas aí, tirando essa parte, ela caiu aqui, e aí depois ela acelera e vem para cá. Bate aqui. Aí depois começa. Aqui, 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 aqui,
e aqui. O que ela fez aqui? Praticamente não, ele fez uma lateralização novamente dos preços, tá? O que está fazendo a RP3. Lógico que cada ação vai mostrando aí os pontos onde o preço vai segurar, tá? Então, tem um preço intermediário aqui nesse nível aqui, que ele segurou aqui, teve esse outro nível intermediário que ele fez aqui nesse fundo, né? Então, ele fez essa marcação de fundo aqui, subiu, marcou um topo. Aí ele marcou um fundo aqui, subiu e nunca mais, nem voltou mais para esse nível, né? Nem voltou mais, depois ele marcou esse fundo respeitando esse. Daqui a pouco ele parou nesse e sobe. Quando ele volta, respeita. Bom, mas o que importa é isso aqui, ó. É esse retângulo aqui. E olha o que eu estou dizendo. Rompimento é isso, ó. Rompeu, terminou o mês, esse aqui é o gráfico mensal. Se eu utilizasse o gráfico mensal, eu tenho que analisar a barra do gráfico mensal. Então, terminou o mês aqui, teve uma alta de 32%. Aí você olha assim, meu Deus do céu, 32%? Será que eu vou comprar agora? Já subiu 32%, eu vou comprar? Pois é. Aí eu vejo no outro mês, então terminou o mês, vamos supor que o mês de janeiro agora finalizou e acontece essa barra. Então lá, dia 1º de fevereiro, se for dia útil, dia 1º de fevereiro, eu vou colocar minha compra aqui acima dessa máxima aqui e na hora que superar, eu entro comprando. Neste caso, a gente percebe o quê? Que a B3 não fez aquele sinal de voltar aqui, ó. Boa parte das ações realizam esse pullback. Ela não fez. Então, sempre não é certeza que 100% das ações vão realizar o pullback, né? Que é voltar na região rompida e testar ela para depois ir. Tá? Nem sempre é assim. Tá? Boa parte, eu acho até que a maioria, percentualmente, a maioria faz esse pullback, mas não são todas. B3 foi o caso. Tá? E aí, a gente percebe o quê? Uma disparada do preço. E aí, eu não falo para vocês que eu gosto de Fibonacci, então, quando eu vejo um movimento forte de impulsão, uma correção, pode ser aguda ou lateral, tanto faz, e ela rompe e dispara, esses alvos aqui para cima, como é que eu vou determinar? Usando expansão de Fibonacci. E aí eu pego o quê? Esse movimento todo desse mastro aqui, ó, e vejo o maior topo aqui, e vou expandir toda essa trajetória daqui para cima, tá? Eu vou fazer uma expansão de Fibonacci. Eu já falei, expansão de Fibonacci, eu utilizo 3 expansões de Fibonacci para cima, tá? Onde a segunda expansão significa replicar toda essa alta, 100% dessa alta para cima, tá? A segunda expansão de Fibonacci é uma expansão que normalmente segura o preço e muda a trajetória do preço. Então, vamos ver aqui no caso da B3 só, para a gente analisar. Eu vou fazer a expansão aqui do topo, teve esse topo máximo aqui, eu vou colocar do topo ao fundo. Então, eu fiz todo esse movimento aqui, daqui para cima, tá? Daqui para cima. E tá lá as zonas vermelhas. Primeira e segunda. Essa subida aqui começou em março de 2016 e a gente foi parar lá no topo em julho de 2020, atingindo o segundo nível de Fibonacci. A partir daí, a B3 está corrigindo. Então, voltando para RRP3, eu vou fazer a mesma análise, tá? A mesma análise. Então, se houver o rompimento, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar a minha expansão de Fibonacci, tá? Então, eu vou pegar a minha expansão de Fibonacci aqui, vou pegar do topo para o fundo, tá aqui, e os alvos estão em vermelho lá para cima. Então, eu vou fazer isso aqui, a gente vai ver 3 alvos lá para cima. Aqui. Eu não sei se vai parar nesse, se vai parar nesse e se vai parar nesse. O que eu tenho que fazer? É seguir o preço. Se o preço tiver dentro de um zigue-zague ascendente, parar aqui, cair um pouco,
e continuar o zigue-zague, eu vou acompanhando o zigue-zague. Volto a falar, a segunda expansão, que é a replicação de todo esse movimento para cima, tende a segurar o preço, foi o que fez na B3. Tá? Então, quem sabe eu venda minhas posições, quem sabe eu venda metade das minhas posições, cada um resolve o que vai fazer. Tá? Então, esse é meu estudo e eu faço dessa forma. Se eu vejo esse movimento rompendo, eu faço a expansão de Fibonacci, e quando atingir, no meu caso, quando eu vejo atingir o segundo nível de Fibonacci, eu costumo sair fora, vender as posições. Ele pode ir para a terceira? Pode. Ele pode ainda parar um pouco aqui, quem sabe, e daqui a pouco romper e ir para a terceira. Se houvesse essa lateralização, por exemplo, aqui, se houver, tá? Houver o rompimento dessa lateralização, eu entro de novo e, já com todos os alvos traçados, eu tento pegar essa projeção. Só para a gente ter uma ideia aqui, de nível de preço, hoje é 51 aqui, hoje tá 46 o valor da ação, e para romper esse topo aqui, tem que ser uma barra que faça o rompimento lá para casa dos 52, 53, 54 reais, e o alvo, o primeiro alvo seria 90 reais. O segundo seria 128, mais ou menos, tá? Se eu tracei tudo certinho aqui. E a terceira seria 226. Tá? Então, a gente viu isso na B3, né? Alcançou a segunda expansão de Fibonacci. Chegou lá, aí entrou muita força vendedora naquele patamar e aí começou a mudar a trajetória do preço da ação, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou usar o mesmo cenário que eu faço para todas as ações que eu faço essa análise de longo prazo. Eu vejo um movimento de alta. O movimento é claro, o movimento tem um zigue-zague ascendente. O que falta na RP3? É fazer esse pivô de alta, que é romper o topo, né? Ela só falta romper este topo, RRP3. A partir daí, eu fiz aqui as expansões de Fibonacci, e aí vou carregando, seguindo o zigue-zague ascendente desse processo aqui, que ele ainda vai realizar. Ok? Então, minha conduta, estou fora do mercado? Eu não compro agora, eu espero o rompimento. Se ela cair, voltar para esse nível, eu compro aqui, talvez a primeira posição. Caso ela caia para cá de novo, eu monto a segunda posição. Então, o estudo é esse. Está tudo traçado. Eu já sei passo a passo o que eu vou fazer com essa ação. Todos os movimentos já estão estudados. Aí basta eu colocar ele em prática. Perceberam? Não tem dificuldade, não tem dificuldade. Quando você analisa o longo prazo, você sai daquele sobe e desce do gráfico diário, todo dia sobe, desce, cai, faz pivô de alta, faz pivô de baixa, é desenho assim, desenho assado. Só que no gráfico de longo prazo, todo esse cenário que acontece dia após dia, se eu uso o gráfico mensal, cada barra que eu vejo aqui são 21 dias úteis do gráfico diário, de barras do gráfico diário. Então, cada movimento desse aqui, cada barra que aparece aqui, é uma barra muito mais consistente, tem muito mais poder a barra que aparece no gráfico mensal, no gráfico semanal, muito mais poder do que no gráfico diário. Por isso que a gente consegue manter mais tempo comprado, tá? Eu costumo falar, o que manda aqui no mercado é o emocional. Porque todo dia você vai acordar e você vai ver uma notícia, vai ficar sempre enviesado, e agora o governo está fazendo isso ou aquilo, agora porque está tendo não sei o que na Europa, não sei o que nos Estados Unidos, e você sempre está com um viés, e normalmente o viés é quase sempre negativo. Então, talvez você acabe vendendo suas posições antecipadamente, tá? Então, seguindo um gráfico mensal, seguindo as barras do gráfico mensal ou semanal, é muito mais tranquilo. Você tem tempo para tomar decisões tranquilas, tá? Tem gente que fala que não tem tempo para estudar isso aqui. Por exemplo, eu vou analisar apenas o gráfico mensal. Só o gráfico mensal, eu estou aqui, iniciou janeiro, eu entrei com, vamos supor que apareceu o rompimento da RRP3. Agora, rompeu a barra. O que eu vou fazer? Dia 1º de fevereiro, eu vou botar minha ordem de compra lá na superação da máxima. Se romper e comprou, eu botei a ordem lá, comprou, acabou. Eu, na verdade, só tenho que olhar o mercado novamente
no primeiro dia útil do outro mês. Então, se a minha compra aconteceu e foi realizada dia 1º de fevereiro, dia 1º de março, quer dizer, ou no último dia de fevereiro, vai finalizar o gráfico mensal, eu vou simplesmente entrar na minha plataforma aqui, olho a barra e vejo, opa, o movimento continua de alta, vou ficar quieto. Pronto. Não tem tempo para fazer isso? Isso é moleza, isso é tranquilo. E se for o semanal? Você pode semanal também. Também é bem tranquilo, porque se eu espero toda semana finalizar para montar uma barra do gráfico semanal, quando que eu vou fazer esse estudo? Fim de semana. Aí eu não estou trabalhando, estou tranquilo. Vou analisar o gráfico semanal. Está dentro da tendência de alta? Tem um zigue-zague ascendente? Olho lá no sábado, no domingo, dei uma olhadinha, tranquilo, estou tomando minha cervejinha, vejo lá, maravilha. Continua dentro da tendência de alta, não tenho que fazer nada. Acabou, está feita a análise, certo? É assim que funciona uma análise de longo prazo, tá? Você para de ficar vendo as notícias, o zigue-zague, todo esse ruído que acontece no gráfico diário, entra para o gráfico de longo prazo, você vai ter mais paz à cabeça e grande chance de pegar grandes valorizações. É isso que vai transformar o seu capital. Ok? Bom, se você gostou do vídeo, me dê uma força aí, ó. Senta o dedo aí embaixo, aí, tá bem aí embaixo do vídeo aí, dê um like nesse vídeo, compartilhe para quem tem interesse em investimentos de longo prazo, usando análise de dados, compartilhe esse vídeo aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também quer participar da minha mentoria? O link está na descrição aí, basta entrar com o cupom JANEIRO e o valor vai sair de 90 para R$ 50 por mês, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Fico por aqui e forte abraço.